Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter a Camila Martins comigo aqui. Tudo certinho, Camila? Tudo certinho, Marcela. É um prazer estar aqui também. É sensacional. E obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí no Rio de Janeiro. Deve estar frio aí no Rio de Janeiro. Olha, vou te falar que não está tão quente quanto poderia estar, mas está sempre quente. Perfeito. O Rio de Janeiro só tem duas temperaturas, quente e mais quente. É tipo isso. E obrigado aí por você tirar um pouco do teu sábado, em vez de estar passeando aí pelo Rio de Janeiro, estar aqui conversando comigo e compartilhando a tua história e o teu conhecimento. Então, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Tamo junto. Camila, o que você faz hoje? Qual o teu cargo? Conta pra gente. Olha, então, eu faço muitas coisas, mas eu faço muitas coisas, né? Vamos começar pelo cargo, né? Hoje eu estou atuando como Senior SRE, né? Que é Site Reliability Engineer, que é um cargo de DevOps, mas mais voltado ali para a disponibilidade dos serviços, então tem muito uma pegada de monitoramento, observabilidade, mas eu sempre costumo falar para os meus alunos que na prática é tudo meio que se embola, né? DevOps Engineer, CloudOps, FinOps, a gente acaba fazendo tudo, né? E eu estou numa empresa há 4 anos, uma empresa austríaca, então eu trabalho para gringa, como a galera costuma falar, ganhando em outra moeda há 4 anos, mas eu também atuo em outras partes, né? Eu sou líder de algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro, eu sou líder da comunidade Docker, voltada para o Docker, dos containers, de HashiCorp, que é uma plataforma, uma empresa, né, que foi recentemente adquirida pela IBM, que ela tem aí muitas plataformas que envolvem o universo do DevOps. Então, você vai ter Terraform, Vault para criptografia, Terraform para construção de infra, né? E eu também toco agora, recentemente, há 1 ano aproximadamente, a comunidade do Google aqui, porque eu sou Google Developer Expert, né, que é um cargo que a gente tem no Google de comunidade, mais voltada ali, no meu caso, para arquitetura moderna e para a nuvem, né, da Google. Só que eu vi essa necessidade de trazer eventos do Google aqui, porque eles estavam meio escassos, a comunidade não estava muito ativa, então trouxe junto com uma galera que já estava, uma galera nova, esses novos ares para a comunidade, e eu também estou no doutorado, né? Eu faço doutorado, vai fazer agora 1 ano e meio, né? Eu faço doutorado na linha de pesquisa de redes avançadas, mas o meu tópico ele acaba sendo redes avançadas mais voltado para a Kubernetes, que é o meu dia a dia, né? Então, eu trabalho muito com parte de Kubescheduler, de redes dentro do Kubernetes. Então, essas são as principais coisas que eu faço, além de ser uma pessoa que está sempre por aí palestrando e organizando eventos. Então, as pessoas sempre zoam com a minha cara assim, onde é que tem essas 24 horas do seu tempo aí, né? E é uma coisa difícil, né? Porque é abdicar, às vezes, da cervejinha no bar, que eu gostaria muito, de estar com pessoas que eu amo, com amigos, mas eu acho que eu estou no momento da minha carreira, principalmente nesse ano, que é focar muito nos meus objetivos, porque tem um final de doutorado aí, uma qualificação chegando. Então, ao mesmo tempo que eu estou ocupada e gostaria de ter uma vida social mais ativa, eu estou bem orgulhosa e estou sentindo que eu estou no caminho certo, assim. Acho que tudo tem seu preço, né? Sensacional. Está fazendo pouca coisa, Camila. O que você faz na outra metade do dia? Na outra metade eu durmo, né? Eu gosto muito de ver série, eu brinco aqui com meu namorado que que ele joga e eu fico acompanhando igual uma série, né? Eu gosto de ir para lugares gostosos para comer, né? Gosto muito de comida japonesa, amo, né? Eu gosto de tentar conhecer lugares novos no Rio, porque eu acho que um dos motivos de eu ter vindo para cá é que o Rio é uma cidade muito cosmopolita, mas tem a natureza, né? E o Rio é um lugar que sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para fazer. Então, eu sempre procuro buscar coisas novas para fazer aqui ou lugares que eu já me sinto confortável, né? Então, eu gosto muito de sair, de passear, de dirigir, amo viajar. Então, sempre que eu posso, eu tô com o pé na estrada, eu tô com o pé no avião. Então, eu procuro fazer isso até para dar uma desprendida desse meu outro lado, que é bem paulista, né? Que é trabalho o tempo inteiro. E você tem um estoque de bateria Duracell aí em casa, né? Devo ter. Tem até amigo meu que fala assim, onde é que desliga ela? Porque realmente, às vezes, é bem complicado, mas estamos aí. Ô, Camila, vamos voltar no passado aí. E como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida?
Então, né, é uma história meio trágica, mas que virou uma história boa no fim das contas, né? Eu era uma criança muito solitária. Aliás, eu acho que até hoje, né, eu converso isso com a minha mãe, né, com meu namorado, eu converso com amigos mais íntimos, que eu aprendi a viver em solitude, né? Porque eu era uma pessoa que eu tinha pavor da solidão, eu tinha pavor de ficar sozinha. E hoje, com muita terapia, né? Eu sou uma pessoa, eu sou de Umbanda, estou há muitos anos no terreiro. Eu, ao longo dos anos, eu fui trabalhando esse meu lado de que solidão não é solitude, né? E que eu sou uma pessoa que eu preciso recarregar as minhas energias. Mas na época eu era uma criança, eu era muito sozinha, e eu não tinha muitos amigos, eu acho que tinha um protecionismo muito forte dos meus pais, não podia sair na rua, dificilmente um amiguinho vinha na minha casa, então eu era uma criança muito solitária, e eu sofria muito bullying na escola porque eu era CDF, porque os meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, muito mesmo. Meu pai, assim, fazia as tripas coração para me ajudar nos meus estudos, para pagar meu ensino particular, que, assim, era um ensino de bairro, mas, assim, não era o melhor ensino do bairro, mas era o que ele conseguia fazer para talvez me dar uma educação ali que ele julgava melhor, assim, né? E aí, como eu era muito solitária e sofria bullying, eu acabei criando blogs nas redes sociais, isso era mais ou menos ali 8 anos, né, 9 anos de idade, naquela época que estourou os blogs, né, mas não o blog que a gente tem hoje, né, o conceito de blogueira que a gente tem hoje no Instagram é muito diferente daquele conceito que a gente tinha há 20 anos atrás, que Claro. 20 anos as pessoas tinham blogs mesmo, elas escreviam e as pessoas comentavam, os fóruns tinham mais essa atividade, então eu era desse lado aí. E eu tenho, inclusive, duas melhores amigas minhas que eu conheci nessa época. Eu conheci primeiro a Ana Paula, ela tinha também 8, 9 anos, e a gente fazia pixel art, era aquela época que explodiu os dolls, né? dolls.com.br e tal. E algum tempo depois eu conheci através de blog mesmo, a Daniele, né? Que hoje está em São Paulo ainda, trabalha na Shopee e tal, e é também uma das minhas melhores amigas também, e foi ali que eu comecei a criar amizades. E ali eu tinha uns 11, 12 anos, eu já programava alguma coisa, e a Daniele que chegou em mim e falou assim, cara, eu vou para o WordPress, porque eu não quero mais essas plataformas padrão, Blogspot, Zip.net, do UOL, eu quero uma coisa que eu consiga customizar mais. E aí ela foi para o WordPress, eu logo em seguida eu fui também, comecei a aprender PHP, e ali na tecnologia eu vi um refúgio, mas eu também vi uma maneira de aprender, eu vi um lugar em que eu tinha um potencial, porque eu sempre me dei muito bem com o computador. Porque meu pai tinha um computador muito velho em casa, que a gente brincava e tal, um Windows 98 e tal, e eu sempre tive afeição por aquilo. E aí fui crescendo, e com 18 anos, né, eu estava ali titubeando entre a moda e a TI, e os meus pais falaram, pô, você tem mão para tecnologia, você já faz isso já há muitos anos. E aí eu acabei indo para tecnologia, comecei no suporte, mas eu fui back-end, fui front, fui full stack, e aí depois, em 2019, 2018, eu comecei minha transição de carreira para DevOps. Bacana demais. E WordPress, e você começou a fazer blog com 11, 12 anos? Foi assim que você começou? 11, 12 anos? Comecei com 11, 12 anos. Eu já tinha blog com os 8, 9, mas eu fui para o WordPress, que aí eu criei o finado Sugar Dance. Eu criei com esse nome porque eu lembro que eu estava no Orkut, eu precisava de um nome, e tinha aqueles Budpox, e aí eu vi uma reação bonitinha, chamada Sugar Dance. Falei assim, vou colocar esse nome. E aí transformei o antigo, o finadíssimo bloguinho da K em Sugar Dance, e aí comecei ali a codar mais, assim, proativamente, PHP, JavaScript, CSS, HTML, e ia me virando, assim, como eu conseguia, né? Camila, como é que foi? Você está vivendo essa época aí que você está descrevendo para a gente de blog, você já está avançando por tecnologia e WordPress, PHP e tudo mais. Como é que foi o papel do ensino médio para você? Você fez faculdade também? Como é que foi? Foi tudo encaixando, assim. Você falou, seus pais falaram, você vai para a tecnologia, vai para a moda, mas você tem aqui tecnologia. Como é que foi essa época assim, que você disse, pô, legal, eu realmente, meus pais têm razão, tecnologia é o meu caminho aqui. Como é que foi essa escolha da faculdade para você? Como é que foi a experiência de entrar numa faculdade?
Olha, eu estava numa época que era muito difícil dar razão para os meus pais, até porque, óbvio, eu era uma adolescente, quase adulta, mas eu ainda era uma adolescente. Eu sempre brinco com a minha mãe, principalmente, que infelizmente meu pai faleceu há 2 anos, né? Mas eu sempre brinco com a minha mãe que, então eu brincava com ele, né? Que assim, eu comecei a dar mais razão para eles quando eu comecei a pagar a conta. Eu fiquei, putz, minha mãe tinha razão, putz, meu pai tinha razão. Eu sempre pensava isso. E o ensino fundamental, né, foi muito importante porque ele começou ali, né, a moldar meu caráter, a conhecer pessoas ali, né, que são pessoas que estão na minha vida até hoje, né? Mas para mim acho que a grande virada de chave foi o ensino médio. Por quê? Porque eu passei na ETEC, né, que aqui acho que é aqui no Rio acho que é Cefet, uma coisa assim, né? Escola técnica. Isso. Eu passei na ETEC, eu passei em 9º lugar na época, estudei muito para passar. E aí, ali eu estava lidando com pessoas de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era lugar, porque o ensino privado, por mais que seja a faculdade barata, a escola barata dali do bairro, você tem uma certa, talvez, um certo filtro, né? E ali no ensino público, eu tinha contato com todo tipo de pessoa. Então, ali eu também comecei meus envolvimentos políticos, entender melhor sociedade. Então, o ensino médio foi uma coisa que moldou muito o meu caráter, e também me fez enxergar a sociedade de uma maneira menos inocente, né? Eu comecei a ver ali que as coisas não eram simplesmente o automatismo de você acordar, ir para a escola, estudar e você vai dormir. Existe um mundo ali em cima disso, né? Um mundo político, né? Por que você faz isso? Por que você não pode, talvez, fazer coisas que outras pessoas fazem, né? Aí eu comecei a entender de desigualdade social, de várias coisas. Então, eu acho que o ensino médio, ele moldou muito meu caráter. Foi um espaço que eu me senti mais acolhida também. Eu comecei a fazer mais amizades, né? Conhecer pessoas que também estão na minha vida até hoje, né? Eu tenho grandes amigas dessa época, melhores amigas, Ana Carolina, enfim, e que estão na minha vida até hoje. Então, assim, ali foi a grande virada de chave de eu começar botar a semente de ser a pessoa que eu sou hoje, que é a punk do DevOps, né? Que foi ali que eu comecei, né, meus envolvimentos ali com o movimento punk, foi naquela época que eu comecei. Então, assim, mas também ali foi um lugar, como eu disse, né, de diversidade, de misturas. Tive um nível de ensino também muito bom, né? Eu gostaria de ter feito técnico, acabei não conseguindo, porque na época que eu ia fazer o técnico em informática lá na ETEC, fechou, bem na época que eu queria prestar. Então, eu continuei estudando TI só de casa e entrei na faculdade. Entrei numa faculdade que era... que aí o que aconteceu, né? Eu entrei a princípio na Uninove, né? E aí existe todo um papo assim, meio elitista que eu ouvi, inclusive, muito na ETEC de alguns professores de isso mesmo, entra nessas faculdades de esquina, né? Mas eu acho que para mim o importante é você estudar e ter um ensino, né? Então, assim, para mim foi um orgulho entrar na faculdade, porque era o sonho do meu pai ver um filho numa faculdade, né? Enfim, né? E aí o que aconteceu foi que, tipo, eu acabei trancando a faculdade no primeiro semestre, a Uninove, porque eu me mudei para Porto Alegre, né? Na verdade, a história é mais cômica, eu fugi de casa, na verdade. Vixe. Eu fugi de casa, mas assim, hoje está bem resolvido, mas assim, na época eu estava com o saco cheio, fugi de casa, e aí eu acabei continuando meus estudos no EAD em Porto Alegre mesmo, né? Eu recomecei a faculdade, eu estava no primeiro semestre, então eu resolvi recomeçar, e aí eu me formei. E aí fiz pós-graduação e entrei no mestrado e no doutorado, que eu acho que a gente vai acabar aprofundando isso mais para frente, né? Isso. Vamos sim. Eu ia perguntar para você, antes da gente falar do mestrado e doutorado, você falou que a faculdade foi EAD. Como é que foi a experiência da faculdade, antes da gente falar do mestrado e do doutorado? Olha, foi bem difícil. Foi bem difícil porque eu vou falar para você que eu rodei em muitas matérias. Eu devo ter rodado, sem sacanagem, acho que em pelo menos umas 15 matérias do EAD, porque eu estava tão hiperfocada em estudar. Porque que acontece? O meu primeiro emprego de TI na vida, né, emprego mesmo, foi um emprego que eu tinha em Porto Alegre, numa empresa familiar. Eu trabalhava com suporte técnico, e tinha um pouco aquele lance da meritocracia ali, né? De quem trabalhar mais, quem ralar mais o coco, vai mais longe aqui.
Mas isso era um papo para boi dormir, porque no final das contas aconteceram várias questões. Eu sofri assédio moral, sofri outros tipos de assédio, infelizmente. E no final eu estava trabalhando muito e eu acabei deixando outras prioridades da minha vida de lado, inclusive a minha própria faculdade. Então, cansou de acontecer coisas de eu... Aquela aluna modelo que eu era até uma parte do meu ensino médio, aquilo morreu na minha faculdade. Então, eu pegava muita cola, eu pegava muita prova pronta já para depois aplicar na prova que eu ia fazer, né? Porque eu, no final das contas, eu só queria o diploma, né? E eu hoje me arrependo muito disso, porque eu tive conteúdos muito bons na faculdade que se eu tivesse me aprofundado, a minha vida depois como programadora teria sido muito mais fácil. Então, por exemplo, eu terminei a minha faculdade, meu EAD, e aí eu fui trabalhar numa outra... Eu já estava meio que trabalhando numa outra empresa, eu estava de estágio de dev full stack ou back-end numa empresa de energia, só que eu trabalhava na parte de TI. E aí o que aconteceu é que eu cheguei no final da minha faculdade sem conseguir fazer uma função direito, um método, sem conseguir chamar uma função. E isso não entrava, essa lógica não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E por quê? Porque eu não soube dedicar de fato o meu tempo para a faculdade. Porque eu só fazia copy-cola, eu só pegava e só queria passar. E aí, tanto que várias matérias, eu passava com 6, passava com 7. E isso foi muito ruim, principalmente, para eu conseguir o meu doutorado e o meu mestrado. Eu passei na Unirio com a menor média, passei assim com o suficiente da nota de corte, acho que muito pelas minhas contribuições fora ali da área acadêmica, mas dentro da academia eu era podre, assim, sabe, até aquele momento. Mas porque eu acabei super priorizando o meu trabalho e hoje eu vejo, e é aquela velha parada, né? A gente não pode, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, mas a gente não tem que dar a nossa alma por aquilo, né? Aquele lance assim, até que ponto vestir a camisa da empresa, né? Então, isso é uma situação muito complicada, que eu passei por isso, e que eu, a duras penas, acabei entendendo que antes de qualquer CNPJ vem o meu CPF, né? Então, eu preciso me dedicar pela minha educação, pela minha saúde mental, pela minha saúde física, e assim por diante. Como é que surgiu, assim, o desejo de fazer o mestrado, e como é que foi... Você já estava trabalhando, obviamente, você estava terminando a faculdade, terminou a faculdade, e você falou assim, pô, eu quero fazer um mestrado. E como é que foi? Como é que pintou esse desejo? E você falou que foi muito interessante essa tua descrição aqui da priorização que você dava ao trabalho, e não necessariamente o aprendizado na faculdade, né? Que isso te prejudicou mais tarde. Mas em algum momento você maturou, né? E você falou assim, opa, espera lá, isso aqui é importante, e eu quero fazer o mestrado. Como é que foi esse processo para você? Como é que você chegou à conclusão que o mestrado era algo que seria interessante e importante para você? Então, eu sempre me interessei muito pela área acadêmica, principalmente por causa do meu ex-marido, né? A história foi que eu fugi para Porto Alegre muito porque eu estava com o saco cheio, eu tinha muitas situações com meu pai, assim, né? Meu pai foi o melhor pai que eu poderia ter, eu sei que ele deu o melhor, mas ele acabava sendo uma pessoa protecionista demais, e isso me sufocava um pouco. Então, principalmente na parte ali financeira, ele não me deixava trabalhar, porque ele sabia que a partir do momento em que eu tivesse meu dinheiro, eu ia ter as minhas vontades, eu ia querer fazer as minhas coisas, e o meu pai, de uma certa forma, e hoje eu entendo ele, né? Porque ele, de uma certa forma, queria me proteger. Então, eu ter dinheiro na visão dele naquela época era meio que tipo assim, putz, ela vai sair da minha asa, ela vai ficar fora do meu controle. E aí a gente tinha muitos embates por causa disso, ele não me deixava trabalhar, e eu acabei, como eu já estava num relacionamento à distância com esse rapaz, que eu até casei, eu acabei um belo dia, tem até uma coisa que é engraçada, cômico, mas assim, né, trágico, né? Existe uma música, minha mãe é mega bitomaníaca, e existe uma música dos Beatles chamada She's Leaving Home, que conta a história de uma menina que pega tudo e mete o pé, e os pais não vêm, quando os pais vêm, ela já foi embora, e é uma choradeira e tal, essa música é muito linda, e ela foi meio que meu tema na época, e assim, eu me identifiquei muito com isso, porque eu fiz exatamente a mesma coisa que a música diz, eu peguei minhas coisas, dei tchau para minha gata, que está comigo até hoje, ela tem 12 anos, e eu fui embora, peguei o avião, porque a minha ideia era voltar para São Paulo, eu ia ficar só um mês, só que eu não tinha comprado a passagem de volta ainda.
Então eu acabei assim, no fim eu peguei e falei assim, quer saber, não comprei a volta mesmo, já vou ficar aqui. E aí eu comecei a acompanhar o meu ex-marido, o Lucas, né? Nós somos amigos até hoje. E ele era de uma federal, né? Ele fazia a URGS, ele fazia filosofia na URGS, e eu adorava aquele ambiente de federal, achava o máximo, assim, porque aquela diversidade que eu tinha no ensino médio com a ETEC, aquilo explodiu na federal. Você tinha gente de tudo quanto era lugar, de tudo quanto era cultura, de tudo quanto era jeito, e eu fiquei, meu Deus, eu preciso viver isso. E eu cheguei uma época a prestar para a URGS, eu passei, só que eu passei para políticas públicas. Eu pensei, cara, isso não é bem o que eu quero fazer, né? Eu não posso fazer universidade só por fazer, eu tenho que fazer para uma coisa que eu gosto. E aí eu acabei não me matriculando. E aí, anos depois, eu estava para sair de Porto Alegre, mas eu não tinha me preparado ainda, e eu resolvi tentar o mestrado na URGS. E eu passei. Inclusive, eu passei na época e tal, só que na hora de conversar com o meu orientador sobre onde eu ia fazer, eu comentei com ele que eu estava de mudança para o Rio. E ele falou para mim, pô, mas aí não dá, porque você tem que estar aqui presencial para fazer as aulas, etc. E naquele momento, em 2019, meu sonho foi podado. E aí eu voltei a pensar sobre isso em 2021, que foi quando eu trabalhei na Globo e eu conheci uma garota chamada Noemi, e essa minha amiga, ela falou para mim assim, olha só, eu faço mestrado na Unirio, e eu não conhecia a Unirio. Eu falei assim, Unirio, mas Unirio é aonde? E aí eu descobri que era Federal do Estado do Rio, blá, 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 e eu pensei, cara, o meu sonho meio que voltou ali, né? Ele estava dormindo, mas ele estava ali, eu tinha esse sonho ainda. E aí ele voltou, e eu falei, cara, eu quero prestar, porque é mais perto da minha casa, o FRJ é meu sonho, mas o fundão é bem fora de mão para mim. Então, pô, eu fazer ali na URCA, né? Eu moro na Lapa, é perfeito. É um pouco mais, não sei se é perto, mas menos fora de mão. E aí eu prestei, com a nota de corte no talo, passei, e aí eu comecei o mestrado, e aí aquela coisa dúbia, né? De tipo, eu gosto muito de fazer o mestrado e o doutorado, porque eu tenho muito apreço pela academia, por ser uma cientista, por estudar, né, por tentar fazer contribuições científicas ao meu país e ao mundo da tecnologia, e também porque eu acho que tem essa pegada aí da docência, né, que eu gosto muito, né, e que eu acabo trazendo isso um pouco nas minhas palestras, né? Eu adoro ensinar, porque eu acho que quando eu ensino, eu também aprendo muito. Então, ali é um ambiente que eu conheci muitas pessoas, que eu aprendi muitas coisas e que abriu muitas portas para mim. Então, essa sementinha começou na época do Lucas, e hoje ele está terminando o doutorado dele e eu estou no meio do meu doutorado, assim, né? Então, bem interessante. Bacana demais. Você terminou o mestrado e já foi direto para o doutorado? Foi isso que você fez? Eu fui direto para o doutorado, porque a galera costuma falar assim, né? Que se a gente espera muito, a gente fica com preguiça de entrar, né? Então eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou começar logo, porque aí eu já engato isso, e foi o que eu fiz, né? Eu comecei ali em meados de 2024, no mês de 2024 que eu entrei no doutorado, e eu estou no doutorado até hoje. Bacana demais. E como é que está sendo a experiência do doutorado em redes e telecomunicações? Então, é uma experiência que você tem que, eu não digo se dedicar mais à palavra, né? Mas é o que eu falei um pouco no começo e tal, né? Que você tem que acabar fazendo, e eu sinto muito forte esse ano, principalmente, você tem que abdicar de coisas, né? E como eu já estou num certo nível profissional, né? Eu sou convidada para fazer pós-graduação, para fazer cursos, então hoje em dia eu escolho muito os lugares que eu vou, os lugares que eu palestro, onde eu vou dispensar a minha energia, porque uma boa parte da minha energia eu acabo dispensando no doutorado, né? E aí, assim, né, eu sei que tem pessoas que, assim, aí vem os convites, né? Vamos tomar uma cerveja, vamos dar um rolê, vamos não sei o quê, mas eu acabo, assim, dedicando, assim, talvez um dia da semana, estourando 2 para me divertir mais. Eu sempre procuro abdicar os meus finais de semana e focar eles em mim, mas às vezes não dá, porque às vezes é o único momento que eu tenho para tipo, ir, né, me aprofundar nas minhas obrigações do doutorado, dos meus projetos. Então, às vezes, eu tenho que falar alguns nãos. Eu venho percebendo ao longo da minha vida que cada vez mais eu tenho que falar mais nãos, né? Então, assim, é um desafio, eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha, de tipo, pô, será que fulano vai ficar chateado? Será que ciclana vai ficar bolada? Mas, assim,
eu acho que quem gosta de mim também precisa entender o momento de carreira que eu tô, né? E entende que isso é o melhor para mim. Então, eu sinto assim, eu estou estudando mais, eu estou me aprofundando mais, está sendo muito interessante, mas para isso tem um preço e eu estou tendo que dar uma certa sumida de espaços que antes eu era uma pessoa frequente. E eu acho que para mim, nesse momento, está tudo bem. Eu acho que tudo, como eu já falei antes, é uma questão de priorização mesmo, assim. E obrigado aí por você ter aceitado novamente o convite aqui, dedicado um pouquinho do seu tempo, da sua energia aqui para estar aqui papeando comigo, né? Então, estou gastando um pouco do teu tempo aqui, então obrigado. Imagina! E conta pra gente, você falou do começo da tua trajetória aí, do teu comecinho do trabalho, tua evolução aqui no mestrado, doutorado também. E você, já, como você falou, você já está num padrão diferente de trabalho hoje, você passou por empresas como a Thoughtworks, a Rede Globo, a Descomplica, e hoje você está na Storyblock, né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho, como é que foi essa trajetória por essas empresas como Thoughtworks, Rede Globo, Descomplica, o que você aprendeu e como é que foi a passagem por essas empresas para você? Eu sempre costumo falar que a minha grande virada de chave foi quando eu entrei na Globo, né? Porque, assim, a minha transição eu tive duas grandes viradas de chave na minha vida profissional, né? Certo. A primeira foi quando eu fui para a TOTWORKS, porque a TOTWORKS eu tive a possibilidade de fazer um intercâmbio para o exterior. Foi a minha primeira viagem internacional. Então, assim, e também aquilo abriu N portas para mim, de oportunidades de evento para eu estar, oportunidades de pessoas para eu me conectar. Então, ali foi a minha primeira grande virada de chave. E a minha segunda virada de chave foi quando eu entrei para a Globo, em que eu já era DevOps. Eu acabei não fazendo muito de DevOps lá, eu acabei mais sendo uma Dev do que uma DevOps, né? Certo. Mas, assim, ali foi um grande salto para mim financeiro da coisa. Então, por exemplo, eu pude trazer a minha mãe para morar comigo, porque ela morava em São Paulo, e por questões financeiras do meu pai, né? Ele acabou não conseguindo mais bancar e tal. E também meus pais, eles tinham uma vida meio doida, né? Meus pais, eles eram juntos, mas eles eram meio separados, assim, né? Mas, assim, eu sempre costumo dizer que eles foram companheiros até o final da vida, né? Tanto que meu pai depois veio morar comigo, né? Então, assim, naquele momento, meu pai, ele bancava uma casa com a minha mãe, ele morava num outro lugar, mas eles se tratavam como marido e mulher, mas chegou no momento que meu pai falou assim, olha, não tá dando mais. Eu falei assim, cara, eu vou dar todo apoio para minha mãe. E aí eu trouxe minha mãe para morar comigo, até porque nós temos uma relação muito boa, e eu só consegui fazer isso graças a Rede Globo, né? Porque eu tive um salto profissional, eu conheci pessoas incríveis, tive contatos incríveis, e também, né, você ter uma TOTWORKS, uma Globo no seu currículo traz um outro peso para quem você é profissionalmente, para suas entrevistas, etc. Só que eu comecei a perceber que o que eu fazia na Globo não era o que eu queria profissionalmente para mim, né? Aquilo estava se destoando cada vez mais, né? E eu queria continuar sendo DevOps, trabalhando com DevOps. E aí eu tive uma proposta, né, da Descomplica, e eu fiquei lá como sênior durante 1 ano e 4 meses. Desculpa. E aí, lá que eu também aprendi a lidar com ferramentas que antes eu não lidava. Então, por exemplo, aprendi a lidar com Kubernetes, aprendi a lidar com Terraform, né? E ali eu também tive uma experiência, de fato, sênior, né? Porque antes da Globo eu era pleno, eu tive uma experiência sênior, de fato, né? Que minha garganta tá... O Rio tá assim, né? É calor, muito frio. Frio, muito calor. Aí minha garganta tá no brejo. Então, assim, eu tive uma experiência, assim, de lidar, de me aprofundar profissionalmente. Só que eu sempre quis trabalhar no exterior, né? Sempre quis trabalhar remoto, trabalhar ganhando outra moeda. Sempre quis fazer isso. Só que o máximo que eu fazia era na Descomplica, que eu trabalhava full remoto. Mas eu queria trabalhar ganhando outra moeda, só que eu sempre ficava com o pé atrás. Pô, mas e se der errado? Pô, mas o CLT tem uma proteção ali que o PJ não te dá, né? E aí o que aconteceu foi que eu recebi depois um convite de um grande amigo meu, e por isso que eu sempre falo que eu acho que as comunidades são grandes conexões, as comunidades de tecnologia. Eu já era amiga dele há muitos anos, que é o João Freire, ele é meu chefe hoje, até hoje. E ele falou, cara,
estamos precisando de gente na Storyblock. Eu falei assim, cara, eu amaria, mas assim, tô super tensa, porque eu vou sair de um regime de trabalho CLT para um PJ, não conheço PJ, não tenho empresa aberta no meu nome. Pô, trabalhar para fora, falando inglês, ganhando outra moeda, uma moeda que talvez uma hora tá R$ 5, na outra tá 6, outra 4. Então, como é que fica isso para mim, né? Mas, no fim, eu abracei esse propósito, eu abracei e falei assim, cara, vou, e é isso. E aí, se der errado, eu arrumo emprego em outro lugar, porque eu sempre fui uma pessoa muito correria, muito batalhadora. E aí, o que aconteceu foi que até agora tem dado super certo. Eu julgo, inclusive, que deu muito certo, né? É. Então, eu tô lá há 4 anos e tem sido uma experiência incrível. Venho trabalhando com tecnologias que eu sempre quis trabalhar. E assim, né, a galera sempre pergunta muito, né? Existem grandes diferenças? Cara, tecnológicas não vejo, assim, muitas diferenças, assim. A gente trabalha com muita coisa que no Brasil também trabalha. E talvez tem empresas brasileiras que são até mais avançadas do que muita empresa gringa. Então, assim, esse negócio que a gente cria, né, essa distopia, na prática, eu não vejo muito isso, né? E o brasileiro é um profissional muito reconhecido lá fora, muito bem visto, né? Então, a galera valoriza muito o brasileiro enquanto profissional também. Então, essa dúvida, essa síndrome do impostor, eu sempre tento cortar da galera, porque eu falo para a galera o quanto que a nossa tecnologia é imensa e o quanto que nós somos excelentes profissionais, assim. Bacana demais, Kê. E conta pra gente como é que é o teu dia a dia na Storyblock. Então, meu dia a dia, ele é muito parecido com empresas brasileiras que eu trabalhei. Então, eu acordo, né? Aí vou ali, vou trabalhar, e eu sempre olho os alertas, olho a observabilidade ali, os monitoramentos. Depois a gente tem um lance de trabalhar para clientes internos, que são os nossos devs, a galera do suporte. E a gente é tipo um N3, então a gente olha ali os chamados, vê se tem alguém ali que está tendo alguma dificuldade de infraestrutura com o cliente. Nós temos projetos também, então, a gente tem que desenhar uma infraestrutura de um EKS, a gente tem que migrar uma infra manual para um Terraform, a gente tem que fazer uma migração de região, a gente tem que fazer uma atualização da aplicação para um cliente, né? São várias coisas assim que acontecem no cenário brasileiro, mas que são apenas um cenário gringo multicultural, porque ali na Storyblock você vai ter pessoas de tudo quanto é lugar. Então, ali também tem bastante espaço para aprendizado. Então, se você quiser fazer um curso, a galera está super aberta para isso, né? A galera tem ali um fundo especial para isso. A gente tem viagens anuais para encontrar a galera de produto, para trocar ideia, melhorias no produto, né? Mas é um dia a dia muito próximo de qualquer outra empresa brasileira de produto, né? Então, olhar alerta, falar com a galera interna, pensar em projetos, gerir os projetos que eu já tenho. Então, assim, e é bem tranquilo e tal, gosto muito da ideia de trabalhar remoto, porque isso me traz essa flexibilidade que eu preciso para um doutorado e para outros projetos da minha vida. Então, assim, eu tenho o maior prazer lá até hoje estar trabalhando lá. Bacana, bacana demais. E você mencionou aí mestrado, doutorado, você está sempre aprendendo alguma tecnologia, e nessa área também a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova todo santo dia, né? Tem sempre algum aprendizado. E como é que você estrutura o seu aprendizado quando você entra em uma nova tecnologia que você precisa absorver e aprender? Então, eu tenho. As pessoas sempre me perguntam, né? Como que você organiza a sua vida se você tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Eu tenho 3 maneiras de organizar, né? Primeiro, eu tenho um Trello, que nesse Trello eu coloco tudo, então é igual assim para um projeto de empresa. Então, eu tenho um to-do, um doing e um done, e eu tenho um backlog ali de coisas que eu preciso fazer, de coisas que eu tenho que fazer, tipo, essa semana, e coisas no longo prazo, né? E aí, assim, né, eu jogo lá, geralmente, que nem, por exemplo, né, eu tenho lá um card, teste XPTO do Kubernetes para o doutorado. Então, eu tenho esse card ali, e aí eu tô ciente, tipo, cara, em algum momento da minha semana eu preciso focar e fazer isso. Eu tenho o calendário do Google, onde eu bloco esses espaços, tipo, ó, aqui, esse dia aqui, eu vou focar nisso aqui, porque eu preciso estudar, né? Perfeito. E eu tenho um calendário mais generalista, que é do meu celular, que é o Countdown, que ele mostra datas importantes do ano, né? Então, por exemplo, vou tirar uma certificação, coloco nesse calendário que me faz uma lista de datas importantes. Então, tipo assim, certificação, isso aqui é, sei lá, prova no doutorado. Então, eu coloco ali o que eu julgo mais importante, né?
E aí, de resto, né, eu vou escalonando ali, né? Eu vou fazendo uma lista das coisas que eu quero estudar, né? Então, por exemplo, eu tenho que escrever tal artigo, então eu tenho que ler esse artigo, ou eu tenho que focar, sentar minha bunda, como diria a galera, né? E focar nisso aqui. Então, eu geralmente tiro um tempo e, baseado no que eu organizei no Trello, eu vou separando ali as coisas que eu preciso estudar. E aí, a maneira como eu estudo são várias, né? Eu vejo vídeos, né? Eu também acompanho, eu não nego que eu tenho usado muito a IA como uma ferramenta de estudo, né? Vou buscar em plataformas que eu confio, plataformas de notícias ou plataformas de estudo mesmo, de ensino, compro cursos, né, em locais que eu digo confiáveis, tiro certificações com as ferramentas oficiais. Então, tem vários lugares que eu pesquiso, né? Artigos, procuro muito artigo nos bancos de artigos, I3E, Google Escola e tal. Então, tem vários lugares que eu procuro pesquisar, né? As próprias redes sociais, dependendo se é uma fonte de eu procurar informação. Então, tem bastante coisa que eu busco, assim. Bacana demais. Pô, Camila, conta pra gente o que que é o Bond e que aprendizados que mais impactaram a tua atuação e como é que você vê esses aprendizados sendo aplicados no Bond? Então, o Bond, ele é uma iniciativa de soberania tecnológica. Isso é uma coisa que, inclusive, eu sempre puxei, porque depois que eu saí da militância, né, que isso já faz aproximadamente 10 anos, né, da militância ali ativa em algum espaço, Uhum. eu sempre pensava, tipo assim, tá, mas e aí? Eu ainda sou a Camila, eu ainda sou a punk, naquela época nem me chamavam de punk do DevOps ainda, né, mas eu ainda sou punk, e eu quero aplicar as minhas ideologias, né, o que eu acredito dentro da tecnologia. Isso era uma coisa que pouco se falava, né? A gente começou, se a gente for parar para pensar, a gente começou a falar de diversidade faz aproximadamente 10 anos, e 10 anos no mundo tecnológico é muito pouco, né? Uhum. Então, assim, eu sempre pensava, cara, como é que eu vou aplicar os meus ideais dentro do cenário tecnológico, já que eu não estou mais num campo ativo de militância, não estou numa organização política, né? E aí, ao longo dos anos, eu sempre foquei muito em causas de diversidade. Então, eu Uhum. lembro que em Porto Alegre eu fundei um meetup chamado Node Girls, mas ele já tinha uma pegada diferente, porque, não desmerecendo, mas os meetups daquela época, eles eram muito focados ali, só com foco em mulheres, e aí não Uhum. pensava muito nos recortes, né? Por exemplo, mulheres pretas, ou então Certo. mulheres transfemininas, né? Travestis, né? Não se tinha muito o pensamento nas pessoas amarelas, né? Então, assim, como eu tinha muitas amigas de diferentes movimentos e recortes políticos e recortes sociais, eu comecei a pensar muito nisso. Então, até o logo foi voltado muito para isso, um logo com símbolo ali do transativismo, com pessoas amarelas, com pessoas pretas, com pessoas brancas, assim, né? Então, universalizando ali a coisa, né? Então, e trazendo que aquilo ali era para todos os tipos de pessoa, né? E não assim, porque muitos eventos acabavam, se você olhava, fazia o teste do pescoço, era muito voltado só para mulheres brancas, né? Uhum. Então, assim, claro, né, que enquanto mulheres, nós precisamos ali dos eventos, mas a gente tem que pensar nesses recortes também, né? Acho que todo mundo tem que falar sobre racismo, todo mundo tem que falar sobre homofobia, todo mundo tem que falar sobre transfobia, e assim por diante. Então, eu fui fazendo isso ao longo do ano, ao longo dos anos, na verdade, né? E aí, aqui no Rio, a gente tem uma pegada que não é uma pegada tão direta nisso, né? Eu não tenho um evento que é voltado para mulheres, né? O evento nem é meu, né? Eu sempre costumo falar que a comunidade não é de ninguém, a comunidade é da comunidade, né? E aí, só que aqui a gente sempre procura fazer isso de uma outra forma que a gente também já fazia lá, né? Que vamos chamar pessoas pretas para palestrar, vamos chamar mais mulheres para palestrar, vamos chamar pessoas LGBTQIA+, para palestrar, né? Só que, além disso, eu também queria tratar mais sobre questões de TI, né? Falar sobre regulamentação da IA, falar sobre o impacto da IA para artistas, seja eles músicos, designers, desenhistas, né? E assim por diante, né? Sobre regulamentação das redes sociais, né? Porque hoje em dia, né, a rede social virou meio que uma terra de ninguém, né? Todo Uhum. mundo fala o que quer, faz o que quer. Já teve vezes que eu caí em bolhas horrorosas de
de incels, já caí em bolhas abertamente nazistas. Então, assim, a rede social, principalmente algumas redes sociais, como, por exemplo, hoje em dia o falecido Twitter, que hoje é o X, viraram um antro de um espaço em que você não se sente seguro, né? E hoje em dia, uma retomada, pessoas que tentam falar pelo outro lado e defendendo causas, como que nem eu falei, defendendo pessoas de periferia, defendendo pessoas pretas, pelo contrário, elas estão tendo as suas contas simplesmente desaparecidas. Tem vários casos assim, acho que o mais famoso acabou sendo o Chavoso da USP, né, que é uma pessoa que eu admiro muito. Mas tem outros casos, né? Enquanto isso, uma crescente absurda de perfis incels, de extrema-direita. A gente está tendo casos aqui físicos na comunidade do Rio de Janeiro de perseguição, de incels perseguindo as nossas comunidades do Rio de Janeiro. Então, assim, as coisas estão tomando um nível que, se a gente não se posiciona, é como se a gente fosse conivente com isso, né? Eu sempre falo, a gente não toma um lado, então de que lado a gente está, né? Então, assim, desde o ano passado, a gente começou aqui, isso antes do bonde, né? Eu tô falando da minha perspectiva, porque o bonde são muitas pessoas, né? Mas desde o ano passado, eu comecei também eventos em um ambiente anarquista daqui do Rio de Janeiro, que é o Centro de Cultura Social Movimento, que ele fica ali na região da Lapa, de um amigo meu muito querido, que eu gosto muito, que é o Tom Camelo. E ele abriu esse espaço para mim, para poder falar sobre essas questões. Então, sobre IA, regulamentação da IA. Então, assim, trazer a TI, mas com um foco político, porque, no final de contas, somos todos trabalhadores, né? Claro. E pensando nessa questão também de soberania digital. Então, a gente começou a falar muito sobre Linux, a gente começou muito a falar sobre software livre, né? Começou a falar sobre open source. Então, essas discussões elas foram se escalando num ritmo que eu gostei, apreciei muito, né? E eu também já fui em eventos desse tipo, sou rata de Latinoware, sou lá rata de Fisli, né? Então, eu acredito muito nessas iniciativas. E aí veio o bonde, que foi um convite do Jefferson, porque eu conheço o Jefferson há muitos anos, desde antes da minha transição para o DevOps, né? Eu conheço o Jefferson ali, acho que desde 2015, 2016, já fazia 10 anos, então. Ele foi um mentor na minha carreira de DevOps. E ele chamou várias pessoas que tinham esse mesmo pensamento de uma TI, de uma rede social, né, aberta, soberana, livre. Eu sei que já tem várias pessoas que fazem trabalhos assim também, né? A gente tem a questão do Fediverso, que acabou abrindo-se ali um debate, né? A gente também já tem conhecimento, né? Eu não cheguei a entrar na Mastodon, mas eu tenho vários amigos que são de Mastodon. Então, assim, eu aprecio todos os projetos que são voltados para uma internet livre e soberana. E aí, assim, acabou se criando, né, até uma certa polêmica, né? Eu sei que tem pessoas que ficaram um pouco chateadas numa sensação de ser a primeira ou a primeira rede social brasileira. Eu, pelo menos, eu tenho essa consciência total, nós temos essa consciência, né, de que é uma rede social que é inspirada nesses projetos que já existem, esses protocolos abertos, livres que já existem, né? Então, essas pessoas, elas são também uma inspiração e a gente sabe o peso e o legado que elas carregam, né? Então, assim, o bonde é só uma outra coisa que a gente está criando, pensando também, assim, a gente está no início do projeto, então, assim, a gente começou a juntar essas pessoas, agora a gente está pensando, agora a gente vai unir o conhecimento de cada um e, tipo, o que você vai fazer aqui, o que você vai fazer aqui, para criar essa rede social. Mas eu acho que o mais importante nesse momento foi unir pessoas que têm esse tino para essa questão que eu acho que eu até li bastante sobre isso, né? Que muitas pessoas têm falado muito de 2016 por uma questão principalmente que bate uma nostalgia de como era o mundo naquela época, né? Era um mundo que a gente estava um pouco menos sobrecarregado mentalmente, fisicamente, em que a cobrança não era tão grande, essa cobrança numérica da rede social. A rede social, por mais que eu seja uma pessoa ali, influencer, que eu posto coisas, eu também reconheço totalmente o quanto que a rede social vem nos adoecendo. E antes, se a gente se comparava através das revistas, hoje a gente se compara pela rede social e o algoritmo, ele é muito cruel com a gente. E Total. hoje,
bombardeado com N informações, né? Então, assim, a gente tem ali agora esse monte de gente falando em emagrecimento rápido, porque agora aquele lance do body positive, por exemplo, isso meio que morreu. A gente está voltando com o lance do Monjaro, do Ozempic, que eu entendo que são remédios aí que vieram para revolucionar e para ajudar muita gente, acabou também virando um certo adoecimento da imagem da pessoa, né? Então, tem muita gente que está aí e que compra ideias formidáveis de emagrecer tanto, e eu nem estou falando só dos remédios, né? E que nem eu falei, eu acho que tem que ter um comprometimento profissional muito sério, mas eu acho que esse é o problema da rede social. A rede social, ela banaliza as coisas. Então, você vê não só para emagrecimento rápido, você vê pessoas prometendo resultados mirabolantes, com suco, com pílula, e isso é uma coisa, né, que até tem uma mulher que eu admiro horrores nesse assunto, que é a Mari Krieger, né, ela traz muito isso. Então, assim, eu acho que os canais de comunicação, eles têm que ser usados para o nosso bem, para o bem das pessoas. Mas o influencer, ele, na maioria das vezes, ele acaba não sendo um bom influente. Ele acaba colocando você numa sinuca de bico. Então, quantas pessoas aí também não são ludibriadas agora com jogos de azar, que tomaram conta das redes sociais, né? Pois é. Que tomaram conta do futebol brasileiro, né? Você praticamente não vê hoje em dia um time que não tem uma camisa de Bet, Super Bet, Betano, não sei o que da Bet e tal. E isso adoece. Isso foi até um papo que eu vi o Felipe Neto tendo, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo dos anos, porque ele também se modificou muito ao longo dos anos e ele fazia propaganda para os tigrinhos da vida e ele percebeu, cara, tô fazendo merda porque eu tenho principalmente um público mais jovem, né, que vai me seguir, assim, são incontáveis histórias de pessoas que vendem tudo porque acham que aquilo ali vai dar alguma garantia, sendo que são algoritmos que é o algoritmo do vacilo, né? O algoritmo está só esperando ali você continuar vacilando e acabar com a sua saúde mental, com a sua saúde financeira. A Nath Finanças também, que eu acho que eu estou citando influencers que eu julgo os influencers do bem, né? Mas tem muita gente que eu acabo até me decepcionando, que, pô, eu gosto do conteúdo quando eu vejo começa a divulgar tigrinho. Então eu dei toda essa volta para falar que eu acho que a rede social tem nos adoecido, né? Ao mesmo porque não existe uma regulamentação, né? E eu me preocupo muito com a mistura da falta de regulamentação da IA com a falta de regulamentação da rede social, porque nós temos eleições vindo aí, né? E assim, a galera que me conhece já sabe o meu lado, obviamente, mas assim, eu acho muito perigoso, né? Porque esse lance de não poder botar marca d'água, de você não poder diferenciar o que é IA e o que não é, e a IA vem se refinando num nível que até a gente que trabalha com tecnologia já não sabe mais o que é IA e o que não é, né? Eu vi um vídeo recentemente de um rapaz que ele mostra duas coisas e fala: esse lago é IA ou não é? E aí quase todas as respostas que eu dava, eu estava errada. E eu, caramba, a IA está cada vez mais terrível nesse sentido. Então, assim, a gente precisa urgente de uma regulamentação que seja justa, porque, infelizmente, até com a ascensão do Donald Trump e da extrema-direita, a gente está vendo esses grandes donos dessas empresas Big Tech estendendo para a extrema-direita, até porque é quem está no topo agora, então é quem está dando dinheiro para eles agora. Então, você vê Donald Trump com Jeff Bezos na posse, né? Eu vi, inclusive, se eu não me engano, o CEO, né, do Google, vi várias pessoas ali envolvidas. E, assim, isso acaba sendo perigoso, porque se é para ser justo, tem que ser justo para todo mundo, né? Então, se tem alguém de esquerda que fala uma bobagem, essa pessoa tem que ser punida. Mas se tem uma pessoa de direita que fala bobagem, por que o perfil dela não cai? Entendeu? Então, assim, eu acho que essa falta de regulamentação, essa falta de transparência, quantos casos de racismo, de homofobia a gente vê nas redes sociais, a gente denuncia para o algoritmo e a gente não sabe depois o que acontece. A gente não sabe se essa pessoa foi banida, a gente não sabe se essa pessoa tomou uma advertência. Perfis que continuam rolando, falando barbaridades e perfis que somem misteriosamente. Então, assim, se é para ser justo, tem que ser justo com todo mundo. E, infelizmente, por várias questões de politicagem, a gente está vendo que tendencia mais para um lado do que para o outro. E tem um senso mesmo de justiça. Então, o que eu vejo no bonde é uma possibilidade de transparência
e desse desafogar de tipo, a rede social tem que ser para o que ela realmente veio, que é conectar pessoas, né? E não para virar uma máquina de vender, uma máquina de comparações e uma máquina de adoecer pessoas, né? Uhum. Então, eu vejo como uma grande possibilidade de, se sendo aberto, todo mundo pode contribuir junto com as regras, com o código, ou seja, o que for, e a minha intenção com o Bond é essa, e de novo, não desmerecendo projetos, e a ideia nunca foi essa, e nem dos outros envolvidos, de desmerecer grandes projetos que já existem, outros protocolos também. A gente só está criando um outro projeto que, no final, eu acho que é como o anarquismo e o comunismo, acho que, no fundo, nós queremos as mesmas coisas, nós só estamos criando coisas diferentes, mas no final a gente quer o mesmo objetivo. Eu acho que, resumindo muito, é isso, pegando para uma pegada mais política, filosófica. Assim. Perfeito, perfeito. Eu não acho que a gente vai conseguir mudar bilionário, eu não acho que a gente vai conseguir mudar a rede social existente. Eu acho que você mencionou aqui Mastodon, você mencionou Open Protocols, eu acho que a gente tem que criar o novo, entendeu? Eu acho que a gente não vai conseguir mudar o estabelecido, a gente não vai conseguir mudar o Donald Trump, a gente tem que criar o novo, a gente tem que, de uma certa forma, mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor e deixar as pessoas que não querem esse caminho melhor onde elas querem estar e boa sorte para elas, entendeu? Exatamente. Eu não acho que a gente consiga mudar bilionário e todo mundo beijando lá o anel do Trump naquela posse, foi uma coisa bem ridícula, né? Entendeu? E você vê pessoas ainda apoiando Bolsonaro, apoiando Trump, para mim é uma tristeza muito grande. Para mim, eu olho isso e falo, gente, vocês não conseguem ver o horror que é isso tudo? Né? Vocês são pessoas inteligentes, vocês não conseguem perceber o que é uma pessoa debochando de alguém que está morrendo de Covid, ou debochando você não consegue ter essa empatia, tem alguma coisa muito errada na sua vida, entendeu? Então, enfim, deixa eu voltar para o meu tema aqui, senão eu vou ter outro podcast aqui. Mas eu entendo totalmente isso. E assim, é o que você falou, a gente está querendo criar uma alternativa. Eu não vou conseguir mudar o Instagram, eu não vou conseguir... E eu estou falando isso como uma GDE. Então, eu trabalho também divulgando tecnologias do Google, mas é o que eu sempre falo, gente, tá aí a nuvem, entendeu? Vocês usem as coisas do Google, mas vocês têm que entender o seguinte, a gente também precisa discutir sobre essas tecnologias. Então, assim, querendo ou não, a gente, de uma certa forma, está à mercê porque a gente vive no capitalismo, né? Exato. Então, a gente tem que comer, tem que trabalhar, usa coisas que não, às vezes não tem uma outra alternativa tecnológica ou ferramental, ou seja o que for, enfim. Mas, assim, o que eu sempre procuro fazer, que eu já até comentei com a própria galera do Bond, é criar a sementinha. Então, assim, eu estou ali falando sobre IA, né? Mas, enfim, aproveitando que eu estou falando de IA, gente... Vamos pensar quem constrói esses algoritmos, quem constrói para quem, né? Então, tentar aproveitar que eu estou divulgando um produto para trazer um debate que talvez vai deixar uma pulga na orelha da pessoa. Sim. Então, assim, eu entendo que eu preciso divulgar essas ações, eu preciso falar, mas o que eu sempre tento fazer, assim, né, é um bom equilibrismo entre, cara, isso aqui é o que eu acredito, mas eu também preciso comer, eu preciso vender, eu preciso fazer minhas coisas. Então, tipo assim, onde eu procuro equilíbrio? Eu procuro equilíbrio criando essa sementinha atrás das pessoas em todos os eventos que eu me proporciono aí, ou na maioria deles. E também, assim, gente, tem essa alternativa aqui. Eu não vou mudar o Instagram, eu não vou mudar o Elon Musk, que estou longe de mudar. Mas, assim, tem isso aqui. Se vocês quiserem, gente, tamo junto. Se vocês não quiserem, gente, então, o que a gente pode fazer também, né? Eu acho que, assim, aí eu não estou falando de nenhum grupo específico, mas eu acho que, assim, às vezes, até dentro do nosso campo político, a gente está sempre reclamando muito, mas assim, quando que a gente está agindo, né? E aí, às vezes, né, eu sei que no caso, a galera do Fediverso trampa pra caralho, a galera do Open Source trampa muito, mas às vezes tem pessoas que não fazem Fediverso, não fazem nada, mas estão ali, isso não vai dar certo. Poxa, mas então o que vai dar certo? O que você sugere, né? Porque ficar ali só reclamando da sua janela é muito confortável também, porque querendo ou não, nós estamos dando a cara para bater de uma certa forma, entendeu? Total. Você conhece aquele desenho Fred Flintstone? Sim. Você conhece o personagem chamado Uruka?
O Uruca eu não lembro, eu lembro mais dos Depois, padrões. depois pesquisa o personagem Uruco. O Uruco, ele falava assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Esse é o Uruca, então depois você pesquisa. Você nessa tua resposta do bonde aqui, você respondeu duas perguntas que eu ia fazer. Uma sobre AI, acho que você já deixou bastante claro a tua visão. E outra sobre diversidade também, como é que a gente pode, acho que você também deixou bem clara a tua visão sobre diversidade na área. E eu queria te perguntar, que a gente está aqui, já tem uma hora papeando aqui e mostrando, falando sobre a tua caminhada profissional, a tua fugiu de casa, e foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou aqui, trabalhou para o exterior, está trabalhando para o exterior, né? E se você, olhando para trás lá, né, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez na sua trajetória até agora? Olha, é muito complicado porque ao mesmo tempo que eu poderia te falar assim, né, que nem eu acho que quando você me pergunta isso, eu penso obviamente na primeira empresa que eu trabalhei, nos inúmeros assédios que eu sofri, né? Quando eu contei as coisas que eu passei lá, eu fui uma pessoa muito que desconfiaram muito de mim, da minha verdade. E assim, eu hoje, né? Só que assim, eu hoje, cabeça de hoje, eu com certeza já teria metido o pé há muito tempo, eu teria me dedicado mais aos meus estudos de EAD. Eu acho que isso teria me dado uma bagagem muito maior e muito mais facilidade para trabalhar com outras empresas, teria aberto mais portas para mim. Mas ao mesmo tempo que eu te falo isso, Marcelo, eu fico naquela coisa tipo, no fim, tudo o que aconteceu me fez chegar onde eu cheguei. E eu Certo. estou muito feliz, né? Então, assim, é aquele lance um pouco efeito borboleta, sabe? Tipo, talvez se eu tivesse sido mais marrenta, o que não estaria errado, e teria peitado e mandado todo mundo para aquela casa e não sei o quê, e pegado um outro emprego, será que eu estaria onde eu estou hoje? Será que eu estaria no mesmo lugar? Será que sabe? Por exemplo, sim, tive oportunidade para ir no exterior, não fui, né, assim, para trabalho, né? E aí hoje trabalho para gringa e viajo para lá todo ano, viajo para o exterior quase que toda hora, porque eu faço muito evento para o exterior, né? Então, assim, o que eu penso é que, ao mesmo tempo que tem coisas que eu mudaria, eu também fico, tipo, meio... Eu acho que do jeito que tá bom. Eu sou muito grata aos caminhos que eu trilhei, onde eu cheguei até hoje, assim, sabe? Então, Bacana, bacana. Mas se aquele computador velhinho lá que seu pai tinha, se ele não tivesse aparecido na sua vida, ou se os seus pais tivessem dito assim, não faz esse negócio de tecnologia não vai para essa área de faculdade não, com o que você acha que você estaria trabalhando hoje em dia? olha, eu não sei se eu estaria ainda em moda, não, Uhum. sinceramente, porque a moda é um mercado muito complicado. Eu tenho amigas minhas que trabalham no mercado da moda. A moda é um mercado muito estereotipado. A moda ela é um mercado muito, assim, muito mais do que a TI, do que o que indica, né? Então a moda tem muito isso. A moda tem muito da comparação. A moda tem muito do puxar do tapete. Uhum. Então assim, a moda é um campo profissional muito sensível e isso eu estou falando por pessoas que trabalham com moda e já conversaram comigo, ou são minhas amigas, e falam quanto que o mercado da moda ele é cruel, né? Mas assim, se eu não fosse, então, se eu tivesse desistido de moda, eu lembro que na época, quando eu era criança, eu pensava em ser bióloga, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo mundo mais natureza, né? Então, provavelmente eu trabalharia, se eu tivesse desistido de moda, eu trabalharia com algo mais desse tipo, né? Eu tenho uma amiga minha, que ela é até filha de um biólogo conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, que acho que ele tem até o mesmo nome que você, Marcelo. E aí, ele vive dando entrevista na Globo e tal, e aí, assim, eles fazem esse trabalho, assim, muito de questões de sustentabilidade e meio ambiente. Uhum. Eu acho que eu entraria numa pegada mais dessa, assim, mas fica aquela coisa, né? Eu vejo muitas pessoas migrando para a área de TI muito pela questão do capital, né? Então, assim, porque um médico ganha muitíssimo bem, mas tem que ficar pelo menos 8 anos numa faculdade para isso. E a TI, você pode, em menos tempo, assim, não igual esses gurus, né, que falam que você vai virar sênior em um ano, não sei o que, não. Não dá, não vamos vender sonho.
Mas, de fato, se for comparar, a TI é um meio que você ganha dinheiro mais rápido do que em outras áreas e você não vai estudar, você estuda para sempre, né? Mas para você pegar um primeiro emprego, você não vai precisar estudar, sei lá, 5 anos, talvez ali em um ano e pouco, você já consegue ali a primeira vaga, entendeu? Então você consegue um atalho financeiro bom, né? Mas, então eu penso muito nisso, que hoje a TI ela não é só para mim uma fonte, é uma coisa que eu gosto, mas é uma fonte de renda. Tudo que eu tenho hoje, se eu comprei apartamento, se eu comprei um carro, se eu consigo dar uma vida maneira para minha mãe, é muito por causa disso. Mas eu acho que eu iria para uma coisa mais natureza, assim, talvez. Perfeito. E que eu acho que eu mencionei para você lá antes da gente começar a gravar. A gente tem um grupo no Telegram lá com mais de 4.000 pessoas, né? E foi de lá que veio a pergunta do bonde também, que eu peço sempre às pessoas para selecionar 2 perguntas aqui para trazer para a conversa. E as pessoas têm as perguntas mais diversas possíveis, né? Sobre carreira, tecnologia para mim, não é? AI já acabou com todos os empregos, o que é que eu vou fazer? Como é que eu estudo? Que conselhos que você daria para essas pessoas que estão começando na área hoje, têm as perguntas mais diversas possíveis e imagináveis sobre tecnologia e trabalho em geral? Olha, eu estou acompanhando uma questão assim de perto, porque o meu namorado está migrando para a área de tecnologia. Okay. Então assim, né? Eu sugeri para ele, né, determinados cursos ali, né? Como ele tem uma condição financeira maior, ele está fazendo um bootcamp de 2 meses intenso, que é um bootcamp de desenvolvimento web com IA, né? Então, infelizmente ou felizmente, né? Porque assim, a IA também me ajuda muito no meu dia a dia, eu não posso negar isso. Eu uso ferramentas de IA todos os dias. Que nem eu falei, eu acho que é sobre a regulamentação da IA. Eu não estou incriminando a IA, até porque é uma coisa que ajuda muito, é uma coisa que traz muitos benefícios, né? Um dos meus orientadores trabalha com redes neurais, traz uma série de benefícios, assim, de descobertas, de possibilidades, de treinar o algoritmo e o que esse algoritmo pode trazer, né? A gente tem estudos aí de redução de custos, de infra, porque treina algoritmos de IA ali, de várias coisas, assim, que melhora. Mas a minha questão é muito a regulamentação nesse sentido político da coisa, né? O deepfake. A gente tem outras questões pesadíssimas, né? Que até a Paris Hilton, ela foi vítima, né? De vazamento de informações íntimas dela. Ela tem falado muito sobre isso, né? Que agora mulheres, né? A galera transforma uma foto, uma mulher famosa, uma mulher nua, né? Então, assim, isso não tem o menor consentimento, assim como músicas, né? A gente teve agora a situação aí dessa música da Taylor Swift, né? Que inclusive já teve ali uma luta bem engajada dela, assim, com questões autorais dela, regravou todos os álbuns dela porque ela tinha um problema autoral. E ela queria que as músicas dela fossem dela, né? Eu acho que todo artista quer isso, né? Que o seu trabalho seja seu, independente se você goste de Taylor Swift ou não. Eu acho que isso é uma coisa que é base para qualquer artista, você ter o seu trabalho autoral e seu, e com seu controle sobre isso. E aí você tem ali o boom daquela música que é a Sina de Ofélia, né? Que é uma música que foi construída com IA na voz da Luísa Sonza. E aí, assim, de quem que é o direito autoral, né? E aí você vê as plataformas dando grana para essas pessoas que constroem essas músicas com IA, e o artista que é a voz treinada fica com o quê? Ele não fica com nada. Então, eu acho que vem muito disso. Mas, assim, a IA, ela virou uma realidade de estudo, a gente tem que estudar IA. Hoje em dia, as entrevistas não deixam de perguntar sobre IA, então é uma das coisas que eu peço para a galera sempre estudar. Estude IA, estude modelos de IA, estude uma IA, sei lá, então eu vou para o Gemini, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, mas sei lá, não, vou estudar Claude, vou estudar ChatGPT, sei lá, OpenAI, enfim, né? Mas assim, o que eu penso também eu acho que hoje uma grande porta de entrada para a TI acaba sendo a faculdade, porque você tem muitos estágios, né? E o estágio é uma maneira de você entrar, porque tem muito estágio à disposição ainda, só que assim, eu temo muito pelas vagas de júnior, né? Porque como a IA ali está construindo tudo, o que sobra para o júnior, né? Que é aquela coisa, tipo, porque o júnior, ele está aprendendo ali uma série de coisas, mas assim, a gente precisa entender, enquanto profissionais de tecnologia, que a gente não está só fazendo um código e dane-se. A gente precisa ter um segundo olhar, e as próprias ferramentas de IA falam isso, não esqueça que depois disso aqui
você tem que fazer um double check, porque a gente não é perfeito. A gente pode ter cuspido uma besteira para você aí no resultado, no prompt, né? Então, assim, talvez, acho difícil, né, uma empresa entender, né, as empresas entenderem, mas talvez ter essa consciência da empresa entender que o júnior não é só quem faz código, ele também tem o olhar ali profissional, o olhar da melhor direção, né, o olhar ali humano da coisa de acordo com a regra de negócio da empresa, de acordo com o projeto vigente, enfim. Mas uma dica que eu digo para quem não consegue emprego por esses bootcamps ou com muito estudo, enfim, ainda tem muita vaga de dev, né? Júnior, principalmente, ainda, né? Tem bastante vaga. Quem está começando na área, mas talvez, assim, eu sei que tem esse debate intenso, fazer ou não faculdade, mas eu acho que a gente está num momento que a faculdade acaba sendo uma maneira de você entrar no mercado através de estágio, né? E eu vou ser sempre uma defensora do estudo, vou ser sempre uma defensora da educação. Então, não só nesse podcast, como em outros, eu já falei que eu sou a favor de fazer faculdade. Assim, até me distorceram um pouco, né, num outro podcast de um amigo meu, Gustavo, assim, tá qualquer uma, nem que seja, assim, eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer é, se você não tem tempo para fazer uma ciência da computação e engenharia, que são mais tempo, faz o tecnólogo, que são 2 anos, mas já vai te prover ele no primeiro ou no segundo semestre uma possibilidade de um estágio, né? Um condensamento ali um condensar do aprendizado, né? Mas você tem oportunidade, você tem o caneco ali na mão, né? Tem o canudo ali na mão, só que e aí, assim, tem muitos lugares que não vão estar nem aí para o seu canudo, mas tem lugares que vão levar a sério, né? Eu, por exemplo, troco ideia com amigos meus que trabalham para o exterior, que assim, tem amigo meu que fala, pô, aqui na gringa ninguém liga para isso, mas eu já tive amigo meu que já falou, pô, aqui a primeira coisa que eles me perguntam é se eu fiz faculdade. Então, assim, na dúvida, estude, como diria o ET Bilu, né? Busque conhecimento, né? Total, eu acho total. que essa, para mim, é a bússola, né? Busque conhecimento, né? Se é um conhecimento validado ali pelo MEC, por essa faculdade ali, ela tem uma nota mínima ali que seja, pô, então faz, sabe? Você não vai perder nada com isso, entendeu? Perder, você não vai perder nada. Entendeu? Então, acho que é isso. Sim, ótimas sugestões. E, Camila, como você faz pouca coisa todo dia, o que que você faz quando você não está trabalhando? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando, quando você não está na frente do computador? Olha, eu gosto muito de desligar, né? Então, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ficar muito com a minha mãe, eu gosto muito de viajar, né? Sempre que eu posso, eu me desligo e eu viajo, e eu vou ou com meu namorado, eu vou com a minha mãe, eu vou com meu namorado e minha mãe, mas eu sempre procuro desligar. Gosto de ver série, né? Gosto de ver, né? Que nem eu falo, né? Que a galera zoa que é a série criada, né? Que é ver o namorado jogando, então eu gosto de ficar vendo. Eu gosto de sair para comer num lugar legal, eu gosto de ir à praia, mas eu gosto de tentar desligar completamente do mundo tecnológico. E como isso é a minha vida o tempo inteiro, né? Eu tenho essa minha melhor amiga, Daniela, ela até me zoa, ela fala assim, pô, trabalha com TI, o doutorado é em TI, os eventos é em TI, e aí os projetos externos freela são todos em TI. Pelo amor de Deus, né? Aí, assim, não, justamente. Então, assim, eu gosto de dar uma desligada, então eu gosto de estar mais próxima da minha família, né? Eu estava até conversando agora com o meu namorado sobre isso, falei assim, cara, me desculpa, talvez amanhã eu não consiga ir, talvez outro dia eu não consiga fazer tal coisa, porque é uma vida muito dinâmica, mas quando eu me permito, e eu procuro usar o final de semana geralmente para isso, mas que nem eu falei, né? Que nem hoje, eu vou sair da cal, vou terminar minhas coisas aqui e eu vou ver contemporâneo. Então, assim, porque ontem eu precisei dormir. Eu acho que uma coisa, Marcelo, que eu também aprendi ao longo dos anos foi escutar o meu corpo. Então, assim, não adianta eu tentar codar naquilo ali que meu cérebro não aguenta mais e eu tô querendo gritar. O meu segundo burnout foi por causa disso, eu tive 2. Meu segundo burnout foi por causa disso. Foi porque eu estava pirando com um monte de coisa na cabeça. Foi no meio do meu mestrado. Foi uma época que meu pai estava doente, mestrado torando na minha cabeça, eu estava auxiliando, porque como eu falei, eu gosto muito de bicho, né? Eu tenho alguns gatos adotados, alguns são de resgate, e eu estava ajudando uma gatinha que também estava com os problemas e tal, eu estava botando dinheiro e correndo atrás da questão logística, e aí meu trabalho me matando na época, eu não trabalhava na Storyblock, trabalhava em uma outra empresa, então, tipo assim, cara, eu estava assim,
maluca, e ao invés de, tipo assim, cara, não, então eu vou sair daqui, eu vou desligar 10 minutos que seja, que é o que a minha psicóloga sempre fala, desliga, vai respirar, vai fazer a respiração diafragmática, vai no teu congar, pede pro teu sangue, faz alguma coisa, mas desliga. E eu não fazia isso. Eu simplesmente eu achava que quanto mais eu fizesse, não, mas eu preciso adiantar, mas eu preciso... E às vezes, né, tudo que a gente precisa é recarregar a energia para na hora de for fazer o que tem que fazer, a gente vai fazer muito melhor, com muito mais vitalidade, com muito mais cabeça no lugar. Vai talvez ter a ideia muito mais rápido do que teria se tentasse ali 10, 14 horas macetando a nossa cabeça, né? Então eu aprendi a escutar meu corpo. Então ontem, por exemplo, né, eu falei para todo mundo, né, não vou sair porque eu vou fazer com o doutorado. Eu não fiz nada doutorado, eu dormi. E eu achei ótimo, porque, assim, eu preciso descansar. Então, assim, eu descanso, eu durmo muito também, né? Você tem um hobby? Eu não tenho. Eu acho que o hobby que eu tenho, no máximo, é colecionar imã dos lugares que eu vou na minha geladeira, entendeu? Mas, assim, eu não tenho uma coisa que, ai, nossa, eu me dedico, ai, faço cerâmica, toco não sei o quê. Não. O que eu procuro fazer é viajar, descansar, estar com as pessoas que eu amo, comer, gosto de comer num lugar bom, num lugar diferente. Acho que isso, para mim, é importante, assim. Bacana demais. E você tem dica de livro, música, filme, jogos ou qualquer outra coisa que você goste, que você queira recomendar para nossa comunidade? Olha, eu vou falar o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou reassistindo Peaky Blinders e eu estou amando, porque vai lançar o filme agora, acho que em março, né? E eu gosto muito de Peaky Blinders, por uma coisa que não é geralmente pelo motivo que as pessoas gostam, porque a galera geralmente gosta porque o Thomas Shelby traz aquela pegada do homem mágico, do homem viril e não sei o que. Você vê vários jovens, adolescentes imitando isso. Eu gosto muito porque ele traz a pegada do povo cigano, né? Ele traz muitos ensinamentos ali, né, do povo romani. E eu, né, como um bandista, né, eu sou uma grande apreciadora da cultura do povo cigano, né? Eu tenho uma história muito especial com Sara Kali, porque ainda abrindo um pouco a minha vida íntima, né? A minha mãe estava tentando engravidar de mim e ela perdeu uma criança antes de mim, né? E aí, um pouco depois, ela ficou grávida de mim. E quando ela ficou grávida, ela estava sempre rezando muito para Sara Kali para que ela não perdesse o bebê. E era uma imagem de Sara Kali que ela tem até hoje, e que passou para o meu pai, aí passou para mim, agora essa imagem está comigo aqui até hoje. Então eu tenho um carinho muito grande pelas culturas, pelas tradições ciganas de diferentes regiões ali, Ásia, Europa, né? Enfim, brasileiros, a gente tem conhecidos que são ciganos também. Então, assim, eu gosto muito disso. De jogo, a gente está viciado em ficar baixando e jogando Assassin's Creed de diferentes anos. Então, assim, aí virou a minha segunda série, porque eu fico vendo o Bruno jogar, e aí eu fico achando o máximo. E aí eu acho legal porque é em determinados lugares que eu já visitei, né? Então, por exemplo, tem Assassin's Creed que se passa na França, tem Assassin's Creed que, se eu não me engano, passa na Itália, eu acho. Tipo assim, eu olho e penso, eu já fui aí. Então, assim, de jogo eu tenho gostado bastante, mas a gente baixou um novo jogo que a gente está doido para jogar, a gente jogou muito pouco, que foi Star Wars Outlaws, que tem essa pegada jogo aberto e tal, e aí eu tô doidinha para jogar. A protagonista é uma mulher, fiquei super feliz com isso, né? Enfim, e, né, de questão, assim, de livro, né, eu vou te falar que eu não sou a maior leitora de livros, o que eu acabo lendo só as coisas do meu doutorado, e aí eu já fico assim, já li um monte de coisa, vou ainda ler livro, mas eu sempre recomendo um livro que aí já é uma pegada, né, totalmente política, e eu li esse livro, e ele é fantástico, que é um livro do Domenico Losurdo, que ele fala sobre liberalismo, né, que, eu vou até catar esse livro, que ele está aqui, é que eu esqueci o título dele, mas esse livro, aqui, Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie. Esse livro, ele é sensacional, ele me ajudou muito numa época a entender e a como debater com determinados polos políticos, e ele é um livro que ele traz, assim, ele estuda coisas desde o liberalismo clássico e faz, assim, sua oposição.
Então, assim, eu acho o Domenico Losurdo também um filósofo sensacional. Quando eu vou ler, eu acabo lendo coisas políticas, né? Então, assim, esse livro é muito interessante. E um outro livro que eu gosto muito também, só que ele tem uma pegada mais falando sobre monogamia e não monogamia, é um livro da Adriana Ventura, que é... deixa eu pegar aqui, eu sempre esqueço o nome dos títulos, mas ele está aqui, aqui, a Síndrome da Escolhida. Esse livro da Síndrome da Escolhida, eu não cheguei a ler ele todo, eu li alguns recortes dele, mas essa moça, Adriana Ventura, ela foi uma pessoa que me ensinou muito sobre as relações de poder dentro de uma relação, né? Então, assim, aquele lance que eu vivi muito tempo enquanto uma pessoa solteira, né? De tipo, eu tá ali na prateleira e alguém me escolher, e aquele lance social que a Luana Piovani, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, também fala sobre a mulher só tem valor quando ela tem alguém, né? Então, é aquele velho papo, né, que a gente ouve no Natal, né, de tipo, pô, a fulana tá viajando, a fulana fez doutorado, fez mestrado, fez pós-doutorado, isso aqui. Tá, mas ela... E os netinhos? Vem quando? E os filhos, né? E a gente, né, seja uma pessoa lida com mulher, ou uma pessoa que foi socializada mulher, né? A gente sempre volta para aquele lugar da procriação, né? E aí, né, militando de novo, Engels fala muito isso, né, da propriedade privada, do que é a mulher, né? E a gente se coloca nesse lugar. Então, assim, eu digo isso porque eu ouço coisas assim até hoje, né? Tipo, não da família do meu namorado ou minha, graças a Deus, mas às vezes assim, de pessoas aleatórias. Mas você não quer ter filho? Quando você vai ter... E parece que a mulher ou a pessoa feminina, ela sempre volta para esse lugar do procriar, né? E aí a gente até brinca hoje em dia, né, da gravidez na adolescência tardia, né? Pô, eu tô quase 30 anos, eu morro de medo de aparecer grávida, né? Parece que eu tô engravidando com 15, né? Não por mal, pô, eu acho que ter um filho seria uma coisa super maneira, mas porque não é simplesmente meu objetivo. Eu acho que tentar colocar isso goela abaixo e tentar colocar a mulher como uma pessoa de valor só porque ela faz X ou YZ, isso é uma coisa bem pesada, né? Então eu gosto muito dessa pegada que ela traz, assim. Então acho que são boas recomendações aí que eu sugiro, assim. Ótimas recomendações, com certeza. Bastante material aqui para o pessoal Com certeza. processar e absorver, né? E, Camila, a gente está conversando aqui mais de 1 hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Olha, eu acho que eu gostaria de falar sobre o futuro, né? Eu estou num momento que eu estou no final do ano, vou ter minha qualificação, se tudo der certo e há de dar, né? Vai dar. Também vai dar, né? Vai ter a qualificação, a gente tem também aí, né? Eu estou tentando um doutorado de sanduíche, então eu quero estudar uma parte do meu tempo no exterior, né? Estou tentando alinhar isso, né, com a agenda e com 1000 coisas, mas assim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Cara, assim, eu acho que um pouco do que a gente conversou antes de começar a gravar, né? Eu acho que eu aprendi a acolher aquela Camila criança, né? E eu fico até um pouco emocionada falando isso, porque eu sou uma pessoa que eu sofri muito bullying, eu fui uma criança que eu não tive uma infância fácil, né? Certo. Mas eu acho que as coisas que eu sempre quis para minha vida foi dar orgulho para os meus pais, né? E eu sei que, assim, isso é uma coisa minha, eu acho que, assim, o que é família, né? Família pode ser pai e mãe, mas família pode ser suas tias, família pode ser 2 pais, 2 mães, né? Mas no meu caso, eu sempre quis dar orgulho para os meus pais, né? Porque eles foram pessoas que eu sempre percebi o quanto que se dedicaram por mim, né? Então, a minha família é essa, e eu sei que tem vários moldes de família, e tá tudo bem, né? Muito pelo contrário, apoio muito isso, acho que é necessário a gente ter diferentes recortes de família. Mas, assim, e hoje eu acho que eu estou muito grata, porque, pô, para mim não tem nada mais confortável do que ver a minha mãe sentada no sofá, sem fazer nada, aposentada, com o dinheiro dela e ela podendo fazer o que ela quiser, sabe? Eu, tipo assim, pô, minha mãe falar por aí como meu pai falava, e eu sinto muita falta dele, mas eu sei que ele está em algum lugar olhando por mim, e ele falava, essa daqui é minha filha, minha mãe faz isso também, né? E aí, assim, eu acho que mais do que dar orgulho para os meus pais,
dar orgulho também para aquela criança que se machucou muito, Uhum. era muito adoecida pela vida que ela levava na escola, pela solidão, né? E hoje mostrar para aquela Camila que a solidão é uma solitude, né? E mostrar para ela que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, e que eu hoje eu seria a diva dela, né? Porque tudo que eu Perfeito. sou hoje é o que aquela Camila queria ser. Então, assim, eu aprendi dentro da espiritualidade da terapia a acolher essa criança Uhum. e a sempre voltar lá atrás e falar para ela, não se preocupa, vai dar tudo certo, viu? E eu acho que, assim, da mesma forma que daqui a 20 anos eu vou ser a Camila de 50 anos, eu vou falar assim, Camila de 30, tá tudo certo, você fez seu doutorado, você pôs no seu sanduíche, você realizou todos os seus sonhos. Então, assim, eu procuro ser gentil com as pessoas, mas também ser gentil comigo mesma, sabe? Uhum. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nesse último ano, principalmente, foi isso, e foi aprender a não ser cruel comigo, a não pesar demais a marreta em mim mesma. Por isso que eu falei de escutar meu próprio corpo. E o que é negociável para mim, né? O que é negociável numa amizade? O que é negociável num relacionamento? E quando eu aprendi a me valorizar, valorizar quem eu sou, a me enxergar, não estou falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu cometo vários erros, mas quando eu permiti me enxergar e ver o meu valor, que eu saí de várias relações abusivas, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamentos de amizade. Então, assim, no futuro eu quero continuar tendo isso, sabe? Essa plenitude, essa resiliência, né? Defender as pessoas que eu amo e caminhar junto com elas e prover algo melhor para mim e para aqueles que eu amo, porque eu acho que uma coisa que eu também admiro muito no povo cigano, já que a gente estava falando disso, e que eu admiro muito na Umbanda, eu admiro muito, principalmente no meu orixá, que é o Oxóssi, é a coletividade, né? Oxóssi é um orixá da coletividade, o povo cigano é um povo de coletividade. Então, assim, não adianta eu estar com pão na mesa se o meu amigo, o meu vizinho está passando fome. Então, eu acho que os meus ideais também vêm muito disso, da minha educação, também um pouco de como eu lido com o espiritual no meu dia a dia, né? Sem essa pegada jovem, mística, tilelê, né? Uma coisa que realmente eu vivo no meu dia a dia, né? O jovem tóxico, né? Não é isso, é uma coisa que eu realmente vivo e eu realmente quero aplicar para o todo. Para mim, assim, claro que eu estou feliz, que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, que eu tenho minha mãe bem, mas eu queria que todos tivessem isso, né? Então, assim, eu queria que no futuro também, com essas e outras iniciativas que eu tiver, eu possa prover isso para as pessoas, né? A gente fez agora uma oficina lá na Maré, de tecnologia, né? E eu acho que um dos maiores motivos que eu procuro descentralizar a TI, os eventos de tecnologia, é porque eu quero mostrar para essas pessoas que essas pessoas também podem ter oportunidades. A gente nunca vai ter um mundo igual no sistema que a gente vive, mas eu acho que eu quero mostrar para essas pessoas que isso existe, que isso é possível. Levar mensagens onde aquele lugar essa mensagem não chega. Então, assim, o futuro para mim eu acho que não é simplesmente um adeus pertence, né? Eu acho que o futuro é isso, é uma coisa que eu planejo, e se não der certo, como eu falei, né? Tem várias coisas lá atrás que não deram certo, mas moldaram quem eu sou hoje, eu estou muito feliz como eu sou hoje, então acho que tá tudo bem, tá ligado? Acho que tá tudo bem, então eu tô muito grata, assim. É isso mesmo. Isso acho que liga um pouco àquela resposta que você deu sobre quando eu perguntei se você teria feito alguma coisa diferente no passado, né? Que você está no passado do futuro agora, né? Então, Uhum. se você pensar, as coisas que você vai fazer, elas são as coisas corretas, elas vão te levar no futuro onde você vai chegar, onde você quer chegar, né? E com Exatamente. certeza daqui a 30 anos, sei lá, se eu fizer a mesma pergunta para você, se eu ainda estiver por aqui, você vai dizer para mim, teria feito nada diferente, porque o que eu fiz nesses 30 anos que passaram levaram você a ser o que você vai ser daqui a 30 anos, né? Acho Sim, que sim, é um sumário dessa conversa aqui. E, sim. Camila, você quer divulgar alguma coisa de rede social, algum LinkedIn, alguma coisa que você... Qualquer coisa que você quer divulgar aqui? Eu queria divulgar, claro, primeiro minhas redes sociais, se você quiser continuar me acompanhando, né? Como o bonde não está pronto ainda, então vamos divulgar as redes sociais, né? A gente já conversou sobre isso também, né? Nas minhas redes sociais eu sou geralmente punk do DevOps, né? Só no LinkedIn que tá Camila Martins, mas se colocar Camila Martins, DevOps, vai me achar rapidinho, Camila com 2 L's. Só no TikTok que eu tô punk do DevOps 0, eu não consegui recuperar minha conta, né? Mas estou lá também.
Eu também queria divulgar as iniciativas que a gente tem no Rio de Janeiro aqui, com pessoas fantásticas que trabalham comigo, né? Maurício, Carol, Bruna, Ramon, Igor, né? A gente faz o DevOps Days aqui no Rio de Janeiro todo ano, que é voltado para essa galera que quer entrar no mercado de tecnologia como DevOps, ou fazer uma migração, ou entender mais de DevOps. E a gente faz meetups, né? Esses meetups de Docker, HashiCorp, né? Depois eu vou te mandar aí os links para você poder compartilhar, né? E os meetups do Google também, com uma galera incrível também, a gente está tocando esses eventos do Google que também trazem um baita aprendizado para a galera, porque aí amplia mais ainda, porque aí a gente fala também de desenvolvimento back, front-end, né? Fala sobre geolocalização, sobre IA, sobre um mundo de coisas, com uma galera fantástica também, Jéssica, Larissa, Vinícius, Lucas, Raquel. Então, assim, agradecer muito essa galera que toca com a gente. E eu pretendo mandar para você os links para, se você é do Rio de Janeiro, ou se você está passando por aqui ou vai passar, dá uma olhada se vai ter um evento, né? Que quase todos os meses a gente tem evento, a gente está sempre acolhendo a comunidade TI carioca de braços abertos. Sensacional. E, Camila, eu queria agradecer você aqui pelo teu tempo, novamente, um sábado à tarde para você está aqui comigo. Então, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por você compartilhar aqui a tua história maravilhosa com a gente, toda a tua positividade. E fica mais 2 minutos comigo aqui, que eu vou parar de gravar, a gente conversa mais 2 minutinhos. Obrigadão. Deixa eu apertar o botão aqui. Aham.